Nós estamos estudando, dialogando desde alguns domingos atrás, sobre as 10 palavras de Deus presentes no livro do Êxodo, no capítulo 20. Um texto que nós conhecemos como os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus de orientação ao povo. Nós vimos a primeira palavra, aonde Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, falando do cuidado que nós devemos ter para não colocar nenhum ídolo diante de nós, não termos nada que tome o nosso coração, né? Seja o dinheiro, seja a fama, o poder, todas essas coisas que se tornam ídolos no coração humano. E Deus, para proteger o seu povo, livrar o seu povo, lembrando que essas palavras são de um Deus que liberta e não de um Deus que oprime, de um Deus que traz graça e não de um Deus que fecha o seu povo. Deus está mostrando que Ele é diferente dos deuses do Egito e dos deuses de Canaã. Deus é um Deus que liberta, então Ele diz: olha, não terás outros deuses diante de mim. Na segunda palavra, quando Ele diz: não farás para ti imagens de escultura, nós vimos que nós não podemos reduzir Deus, nós não podemos diminuir quem Deus é, na ideia de que não podemos transformar a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, em algo que se torne tão somente ritualístico ou focado em objetos e ideias. Deus é muito maior do que todas essas coisas. Nós vimos no terceiro domingo que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O que significa isso? Que nós, aonde quer que nós possamos ir, nós estamos representando Deus, nós estamos em nome de Deus, nós estamos como o povo de um reino. Se você perdeu alguma dessas mensagens, entra no YouTube da igreja, as mensagens estão gravadas e você pode ver cada uma delas. Hoje nós vamos falar sobre a quarta palavra, que está presente a partir do versículo de número 8 do capítulo 20. Deus fala sobre algo que vai ser a última palavra de Deus referente ao nosso relacionamento com Ele, porque os outros versos, as outras palavras, vai se tratar do relacionamento entre o ser humano, vai se tratar do nosso relacionamento uns com os outros, né? Até aqui é um relacionamento vertical, é você e Deus. A partir do próximo, que é a quinta palavra, o quinto mandamento, se trata do relacionamento com o outro. E aqui então Deus vai dizer o seguinte, acompanhe a leitura no capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus fala a respeito do dia de descanso. Esse tema é um tema importante para todos nós e, ao mesmo tempo, um tema que gera muitas dúvidas. E eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre o dia de descanso. Nós somos uma geração que tem mais tempo para descansar do que as gerações anteriores, por incrível que pareça. Mas nós somos a geração mais cansada que já houve. Não é raro você ouvir as pessoas dizerem: eu estou cansado, eu não aguento mais, não fala de trabalho para mim que eu estou estressado. Nós somos a geração que tem tempo para descansar, mas que infelizmente não descansa. E a base desta palavra de Deus, nessa quarta mensagem de Deus, ela é muito clara, muito objetiva, dizendo: olha, 6 dias você vai trabalhar, mas no 7º você vai descansar. Você trabalha 6, descansa 1. Hoje nós temos, pelo menos muitos de nós, temos o privilégio de trabalhar 5 e descansar 2. Mas aqui no texto e no tempo em que Deus deu essa orientação, era para que de fato o povo pudesse ter um dia de descanso. Temos aqui um conselho de sabedoria, uma palavra para que nós pudéssemos adotar no nosso estilo de vida, na nossa caminhada. Porque se a gente não parar, pelo menos um dia,
na semana, a vida vai tratar de nos parar. Ou você descansa, ou vai chegar uma hora que o seu corpo não suportará mais. Ou você cuida da sua vida física, espiritual e emocional, ou mais cedo ou mais tarde, a conta virá, e ela virá muito cara. O nosso corpo e a própria criação como um todo, ela precisa do descanso. A base da palavra de Deus, aqui no livro do Êxodo, nesta mensagem da importância da guarda do sábado, do dia do descanso, está muito associada à necessidade que o indivíduo tem de recompor as suas forças. Quando você lê o Antigo Testamento, havia inclusive uma lei para o povo de Israel, para o povo de Deus, de que eles precisariam deixar até a terra descansar. Depois de 6 anos de produção, no 7º ano a terra precisaria descansar. Mas o povo nunca obedeceu essa lei. Essa aí ninguém quis obedecer, porque o povo queria produzir. Deus mostrou ao povo a importância do descanso. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, os anos que o povo tinha que deixar a terra descansar foi o período que o povo ficou cativo. Deus fez sua terra descansar. A Bíblia vai mostrar que é extremamente importante a gente entender essa dinâmica da vida humana, de que nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos descansar. Trabalhar 6, descansar. Aí poderia surgir uma dúvida: por que a gente hoje não guarda o sábado e a gente de fato descansa mais no domingo, né? O fato é que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, na sua essência, a importância de um dia de descanso. Os judeus descansavam no sábado, que era o último dia da semana. O dia começava no domingo, a semana começava no domingo e terminava no sábado. Com a ressurreição de Jesus, no domingo pela manhã, a igreja cristã passou a ter o seu dia de adoração, de celebração, no domingo, dia da ressurreição. Assim como o próprio João, no livro do Apocalipse, diz que adorou e buscou o Senhor no dia do Senhor. O dia do Senhor, na literatura cristã, neotestamentária, é o domingo. E apesar de toda a mentalidade contemporânea que nós temos de trabalho e descanso, porque hoje a gente acostumou com a nossa agenda de trabalho, naquele tempo, e há poucos anos atrás, apesar de ser algumas décadas, a maneira como o pessoal lidava com o trabalho e o descanso era diferente dos dias de hoje. Os cristãos passaram a descansar e a ter no dia de descanso de adoração o domingo, enquanto os judeus permaneceram com o sábado. A evangelização continuou, a proclamação do evangelho, as culturas foram sendo alcançadas até que chegou nos Estados Unidos da América. E a nação americana, ela é composta de judeus e cristãos. E nessa briga de que dia que descansa, porque um grupo queria descansar no sábado e outro grupo queria descansar no domingo, a cultura americana colocou os 2 dias como dia de descanso. Portanto, quem quiser descansar no domingo, descansa, quem quiser descansar no sábado, descansa, e quem quiser produzir no dia que quiser, produza. E continua. Isso veio para nós. E hoje nós temos 2 dias de descanso, às vezes um dia de descanso. O problema é quando você não tem nenhum dia de descanso. Esse é um problema sério. Tem pessoas que precisam trabalhar no sábado e domingo e vai descansar na segunda-feira. Não tem problema nenhum você descansar na segunda-feira, você não está pecando. Deus não vai te punir porque você descansa na segunda. O que importa é que entendamos o princípio bíblico de que é importante e necessário que nós descansemos. Para cada 6 dias é preciso um dia de descanso. O 7º tem que ser um tempo de descanso. Se você pode descansar 2, que bênção para você. Mas o fato é que você precisa estar atento para esse refrigério no seu coração, porque senão você vai sofrer as consequências. E como descansar? Como entender isso que é bíblico? Como a gente conseguir pôr em prática esse versículo bíblico que mostra o cuidado com a nossa vida? E entenda, o cuidado com a nossa vida não se refere tão somente à ociosidade,
mas se refere também à nossa vida de adoração, a colocarmos Deus no centro da nossa vida. O dia do descanso não é só o dia em que a gente não realiza nenhuma atividade que consideremos cansativa, mas é um momento em que nós realinhamos o nosso coração de novo com Deus, porque a correria do dia a dia, o excesso de atividades, a quantidade de compromisso, pode muitas e muitas vezes afastar o nosso coração de uma comunhão com Deus. E o dia do descanso é o dia para a gente realinhar, a gente voltar o foco e dizer: opa, peraí, a minha vida não é para servir outros deuses, a minha vida é para servir o Senhor. E aí nós voltamos a essa comunhão profunda. O sábado, ele precisa ser entendido muito mais como um conceito do que como um dia da semana. O Shabá, o dia do descanso, precisa ser lido e relido muito mais nesta ideia do momento em que eu cuido da minha vida espiritual diante de Deus, do que simplesmente um dia da semana num calendário litúrgico. É o dia em que o meu foco está no Senhor e eu vou procurar renovar as minhas forças para poder prosseguir. Você tem descansado? Você tem buscado ao Senhor? Como tem sido a sua agenda? Tem um livro escrito por Wayne Cordeiro que tem o título Andando de Tanque Vazio. O Wayne, ele conta a experiência dele como pastor, que ele estava numa correria frenética em relação ao trabalho. Ele pastoreava, cuidava da igreja de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. E de repente, em determinado momento do seu dia, andando numa avenida dos Estados Unidos, ele sentou na beira da calçada e começou a chorar compulsivamente. E ele não conseguia entender por que ele estava chorando. E ele não conseguia parar de chorar. Ele se sentiu esgotado, acabado. E ele foi ao médico para poder cuidar da sua saúde. E foi diagnosticado que o Wayne Cordeiro estava com burnout, síndrome de burnout. Burnout vem da palavra queimado, alguém que trabalha, desgasta, se dedica, faz tanta coisa, que chega uma hora ele não consegue fazer mais, por mais capacidade que ele tenha, porque ele queimou tudo. Ele não tem mais o que queimar. É como um fósforo, que você acende, ele começa a pegar fogo, só quando ele chega no final, não tem como colocar fogo mais, porque não tem mais o que queimar. É o burnout. E o médico explicou para ele que o que aconteceu com ele é que o nível de serotonina dele havia esgotado. Porque o nosso organismo, ele produz de maneira limitada a serotonina. E quando você esgota toda a serotonina do seu corpo, se você continua numa atividade intensa, o seu organismo passa a consumir adrenalina. Como não tem serotonina, ele vai consumir adrenalina. E a adrenalina, ela vicia. A adrenalina, ela é viciante. E ao mesmo tempo, ela vai destruindo o seu organismo. Porque você precisa de adrenalina para poder prosseguir. E quando você usa isso constantemente, chega uma hora que seu corpo não dá mais conta. E você entra em parafuso. As coisas simples, parece que você não dá conta mais de fazer. As coisas rotineiras que você fazia, sem pensar, porque é tão habitual, é tão normal, é tão natural de você, você não consegue mais. Por quê? Porque ao invés de você obedecer a palavra de Deus que diz, olha, trabalhe, mas descanse, você só quer trabalhar, até que vai chegar uma hora que seu corpo não vai dar conta. Você precisa lembrar que o Criador, aquele que formou você, a imagem e semelhança dele, ele conhece a sua estrutura. E se ele disse que nós precisamos trabalhar 6 e descansar 1, pode ter certeza que ele sabe melhor do que a gente. Então obedeça. Não espere o seu corpo entrar em parafuso. Trabalhe, mas descanse. Esse é um ponto inegociável. Nós precisamos descansar. Até mesmo para a nossa vida espiritual. O sábado, ele tem algumas coisas interessantes aqui no texto que eu queria pôr de maneira objetiva para você. Porque uma das coisas é que o sábado pressupõe que houve outros dias antes. Então ele diz assim, olha, trabalhe 6 e descanse 1. Não é para você não trabalhar. Certo? Antes do dia de descanso vem 6 dias de trabalho. Então ele não coloca de uma forma para que nós venhamos a viver indiferente com o trabalho. Não, pelo contrário. Ele foca no trabalho. Ele diz assim, olha, faça o que você tem que fazer. Realize o que você tem que realizar. Mas quando chegar o dia do descanso, descanse.
O 7º dia pressupõe 6 dias antes. Trabalhe, se esforce, faça o que tem que ser feito, mas quando chegar o dia de descanso, descanse. O sábado mostra a importância de lidarmos com sabedoria com o tempo. Se você tem 6 dias na semana para trabalhar e 1 dia para descansar, use o tempo com sabedoria. Deixe de ser tentado e tentada a procrastinar. A procrastinação é um mal terrível para qualquer um de nós. Por quê? Chega segunda-feira, você tem que trabalhar, mas você enrola. Aí você passa o dia inteiro pensando em serviço, mas sem fazer nada. Só que você se consumiu. Aí na terça-feira você faz uma coisa ou faz outra. Mas você não faz tudo o que você podia fazer, você se consumiu. Aí você vai fazendo isso a semana inteira. Aí quando chega no sábado, que você pode descansar, você fala, não, agora vou ter que trabalhar para colocar em dia tudo que eu não fiz de segunda a sexta. Você procrastinou a semana inteira e você não consegue descansar. Ou seja, você gastou energia do mesmo jeito, você se estressou do mesmo jeito, e você, ao invés de tirar um dia de descanso, você vai trabalhar nele também, porque você não soube aproveitar o seu tempo. Use o seu tempo com sabedoria. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, falando a questão do tempo, que nós temos que usar o tempo de maneira correta. Deus nos deu o tempo e nós devemos administrá-lo. Portanto, não procrastine, não empurre. Tem que fazer, vai e faça. Você tem um horário para estar no trabalho, para poder dar conta das suas atividades, em nome de Jesus, faça naquele horário. Você está ali para fazer exatamente aquilo. Não procrastine. Não deixe para fazer o que você tem que fazer na hora que é a sua hora de descanso. Senão você vai passar 8 horas, isso é coisa nossa, né? Da questão da lei trabalhista, trabalhar 8 horas, naquele tempo havia mais hora de trabalho, algum tempo menos, né? Às vezes você passa 8 horas no trabalho, você não faz o que você tem que fazer nas 8 horas, e você vai fazer em casa, na hora de descanso. Se você trabalha home office, que Deus te ajude, porque o home office, o que ele pode fazer um ser humano dispersar, é incrível, porque você faz o seu horário, você está no seu tempo, só que às vezes ao invés de fazer o que tem que ser feito em 4, 5, 6 ou 8 horas, você leva o dia inteiro, a noite inteira, porque você se dispersa, porque você procrastina, e você se cansa, você não se sente revigorado, você não se sente renovado. Portanto, a palavra de Deus, quando fala sobre o sábado, ele não só fala do dia do descanso, do dia do refrigério, mas ele aponta que tem o dia do trabalho, o dia que nós devemos avaliar, planejar, executar, que nós devemos cuidar da agenda, para que a agenda não nos engula, ou para que a agenda do outro não nos engula. Porque se nós não temos foco, se nós não temos propósito, se nós não sabemos para onde vamos, a agenda do outro sempre se sobrepõe à sua. Sempre. Faça o que você precisa fazer. Se você ficar em casa procrastinando, você fala assim, vou assistir uma televisão, tua mulher vai fazer você levar o lixo para fora, pode ter certeza. Você não está fazendo nada, vai jogar o lixo. Aí você fala assim, puxa vida, devia ter ido fazer aquele trabalho que eu tinha que fazer, eu não fiz, aí tem que jogar o lixo agora. Não vai assistir o filme também. A gente precisa focar naquilo que é importante. Por outro lado, se a procrastinação é um problema, nós temos um outro oposto, que é aquele que é workaholic. O workaholic é aquele que é viciado em trabalho. Ele acorda, ele abre o olho, ele não quer nem tomar café, ele quer trabalhar. Trabalhar. Aí ele vai para casa almoçar, enquanto ele está almoçando, ele está resolvendo negócio no celular. Peraí, eu tenho que fazer um pagamento. Peraí, eu tenho que ter um boleto para eu lançar. Aí ele termina de almoçar, ele podia tirar um cochilinho de meia hora, mas fala, não, peraí, deixa eu resolver um negócio. Ele vai sair no sábado à noite com a esposa, enquanto a esposa está arrumando, ele está arrumando alguma coisa do serviço, ele não consegue parar, parece que se ele parar para sentar com a família, se ele for assistir um cinema com a família, ele está perdendo tempo, ele não consegue fazer outra coisa a não ser trabalhar, e Deus está dizendo, isso vai matar você, isso é viver escravo do trabalho, e eu não sou o mesmo Deus do Egito, em que vocês viveram escravos a vida inteira, tendo que produzir tijolos, cada vez mais tijolos e mais tijolos, para poder satisfazer o coração de Faraó e os deuses do Egito.
Eu não sou esse Deus que oprime, eu sou um Deus que liberta. Então vocês vão trabalhar, mas vocês têm que descansar. É essa palavra de Deus aqui. Não é para se transformar num peso sobre o povo, aonde muitos fazem, que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Se no sábado você fazer alguma atividade, você não está salvo. O propósito de Deus não é criar uma lei que oprime e que jogue um outro peso nas costas do seu povo. É mostrar para o seu povo que assim como Ele mesmo, como Deus, criou o mundo em 6 dias e aproveitou do que criou no 7º, a gente também tem que aproveitar a nossa vida, o fruto do nosso trabalho, viver em paz e bem. O conceito de sábado impõe limites. Ele nos ensina que a gente tem limite, que para viver para a glória de Deus tem que ter limite. Por mais que você seja disposto, goste de atividades, ache que fazer tudo o tempo inteiro, está sempre ocupado, é bom, Deus diz para você, tem hora que eu quero que você fique quieto, tem hora que eu quero que você descanse, até para fazer bem feito depois que você vai fazer. Deus mostra-nos na sua palavra que nós precisamos descansar. O versículo vai dizer o seguinte, olha só, 6 dias, versículo 8, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias você trabalha, olha só, 6 dias, gente, vamos trabalhar, mas no 7º, descansa. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o dia de descanso. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que eles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus até deu uma orientação para que o povo não pudesse arrumar desculpa. Sabe aquele negócio? Eu não posso trabalhar hoje, filho, mas você vai lá. Né? Eu não posso ir no campo, mas você vai lá. Eu não vou trabalhar amanhã, mas os meus empregados vão. Então vocês trabalham todo mundo. Deus está mostrando que todos precisam do dia de descanso. Todos precisam ter o seu tempo de refrigério. Todos precisam ter o seu período. Então Deus está orientando o seu povo para que de fato possa seguir essa orientação. Então, se você não tem respeitado o seu dia de descanso, a minha palavra hoje é uma exortação para que você aprenda a descansar. Não sei qual vai ser o seu dia, mas descanse. E faça uma atividade diferente da qual você faz. Se a tua atividade está ligada a trabalhar muito de forma intelectual, com muita leitura, muito processo, muita decisão administrativa, vai fazer alguma atividade manual, vai fazer algo que exige uma atividade física da sua parte, que é isso que vai te relaxar. Vai cuidar do jardim de casa, vai limpar a piscina, faça alguma coisa diferente da qual você faz. Se seu trabalho é mais braçal, se você trabalha muito com o seu corpo, atividades repetitivas, na área de produção, de manutenção, no teu dia de descanso faça alguma coisa mais intelectual. Vai ler um livro, vai assistir um filme, vai ver um teatro. Mude aquilo que ocupa o seu tempo. Mude aonde você foca. Isso é descanso. Descanso não é só ficar deitado ocioso, não, mas descanso é você fazer coisas diferentes daquilo que você faz. Descanse. E saiba que o nome do Senhor também é glorificado nisso. Deus é glorificado no trabalho, mas Deus também é glorificado no descanso. Por fim, nessa palavra, quando Deus fala do descanso, inclusive nesse verso que ele diz, olha, você não vai fazer nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um animal do campo, nada, tudo parado. Ele está ensinando a gente um princípio que é bíblico, que é descansarmos em Deus, sabendo que Deus é quem supre as nossas necessidades. É esse o princípio que está aqui. É Deus dizendo, descansa, porque sou eu que vou prover a você o que você precisa. Porque quando a gente não descansa num Deus de toda provisão, a gente acha que a gente precisa trabalhar mais para poder lucrar mais, para poder estocar mais, para poder ganhar mais, para poder resolver mais. Com mais poder aquisitivo eu resolvo mais, então para ter mais eu preciso trabalhar mais. Agora, quando você descansa em Deus, e você entende a importância de ter o seu tempo, você sabe que Deus vai prover o que você precisa.
Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto descansamos, Deus continua provendo. Isso é descansar na provisão de Deus. O sábado, o Shabá, leva-nos a esse descanso no Senhor. A de fato entendermos que Deus é Senhor de tudo e de todas as coisas. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, Jesus no Evangelho de Mateus, ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus falou do seu fardo e do seu jugo, que é leve e suave. Quando nos sentimos cansados, estressados, desgastados, mesmo numa sociedade onde temos mais tempo para descanso do que em outros momentos da história, nós somos convidados a ir até Jesus e descansar nele. Esse texto que fala dos cansados buscar refúgio em Jesus está em Mateus 11, do 28 ao 30. E é interessante que no capítulo seguinte, no capítulo 12, logo após Jesus falar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tem um episódio em que Jesus enfrenta um dilema com os fariseus e os saduceus, porque ele faz uma cura no sábado. E os fariseus, por entender que o sábado era uma lei que ia ser quebrada, no sentido de que não poderia fazer absolutamente nada, Jesus vai dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo que Ele é o Deus que dá descanso, que o sábado foi feito para servir o homem, não o homem para servir o sábado. Que o sábado é um momento para que a pessoa seja trabalhada, tratada e restaurada por Deus, e não um momento para que ela se sinta pesada, cobrada. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor do sábado, e só encontra descanso verdadeiro aqueles que confiam em mim, aqueles que descansam de fato em mim. Por isso, ao invés de vivermos numa loucura desenfreada, deixando a ansiedade nos dominar, a depressão nos abater, a angústia tomar conta, uma busca constante pela satisfação dos nossos egos, em busca de recursos, que nós possamos cuidar da nossa saúde, que nós possamos cuidar do templo do Espírito, descansar no Senhor, adorar o Senhor. O dia de descanso é o dia de voltarmos o foco para o Senhor. Por isso que no domingo a gente reúne em culto, por isso que a gente tem escola dominical, por isso que a gente tem culto domingo à noite. Por quê? Porque só faz sentido o dia de descanso se você realinhar a sua vida com Deus, porque é nele que existe descanso. Porque se você só ficar em casa de boa, curtir o dia, isso não é suficiente para renovar as suas forças, porque você precisa da graça de Deus que renova o coração. Você precisa da presença do Senhor, você precisa do cuidado do Senhor, você precisa acalmar a sua mente, o seu coração no Senhor, dessa loucura que o mundo quer imprimir sobre nós. Esse é o sábado do Senhor, esse é o domingo do Senhor, esse é o dia de descanso do Senhor. A pergunta que eu deixo no final da nossa reflexão é: quem é o Senhor do seu sábado? Quem é o Senhor do seu sábado? Jesus é o seu descanso? Jesus é onde você encontra paz, refrigério, que você consiga descansar, que você consiga voltar para sua casa depois de um dia de trabalho, de muitas coisas que precisavam ser resolvidas e que nem sempre foram resolvidas no tempo e do jeito que precisavam, que você consiga dormir, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, que você consiga chegar no final de uma semana, depois de muito trabalho, de muitas coisas que foram feitas e muitas coisas que não deu para ser feito, mas que você consiga ter um final de semana tranquilo na presença de Deus junto à sua família, sabendo que na segunda-feira as outras coisas terão continuidade, que você descanse, que o burnout não te alcance, e se você estiver em burnout, que a graça de Deus renove as suas forças, e que você encontre no Senhor descanso, que você seja renovado por Ele. Que Deus nos abençoe. Vou convidar o pessoal do louvor que